Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma gravação ao vivo de um DVD. Não, não é um DVD não, cara, é uma aula online aqui do curso de Introdução à Programação 2021/1 para o curso de Engenharia de Software da UFAM. Qual é o ponto da aula de hoje? No ponto da aula de hoje a gente vamos apresentar o objeto vetor, os calouros de engenharia de software. Vamos aprender hoje como é que a gente vê o objeto vetor e como é que ele funciona nas internas, qual é a ideia dele toda. Então hoje é um divisor de águas na entrada das estruturas de dados. Para a gente falar do objeto vetor, qual é a situação toda, pessoal? A gente tem que falar do principal atributo que o objeto vetor vai carregar nele. Que atributo é esse? É a estrutura de dados de array. Esse aí é o principal, é ele que a gente vai conversar muito com ele. Depois a gente vai falar sobre o objeto que vai envolver esse atributo e como é que a gente tem que usar ele para manipular. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a estrutura de dados array. O que é a estrutura de dados array? Quando a gente declara uma variável, tipo uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo float, uma variável do tipo boolean, o compilador da nossa linguagem ele faz uma requisição ao sistema operacional da máquina que ele está trabalhando. Ele fala assim, olha, cara, eu vou precisar que você me aloque um endereço de memória para essa variável aqui desse tamanho aqui. É um endereço de memória de 16 bits. Por quê? Vai ter um inteiro de 16 bits naquele endereço. Aí o sistema operacional aloca, o endereço está aqui, cara, ó, pode colocar o valor que tu queres aqui nesse enderecinho aqui. Aí, pô, beleza. Se você pede outro endereço, vem outro endereço e assim por diante. Então, essa conversa entre o programa e o sistema operacional acontece toda hora. Tanto que quando vocês aprenderem na disciplina de sistema operacional, vocês vão ver que vocês têm a área de memória de programas de usuário, tem a área de memória que tem as operações do sistema operacional, tem áreas protegidas, tem áreas que não são protegidas, assim por diante. E vocês vão ver que tem essa conversa muito grande de alocação de memória. Só que acontece às vezes que quando a gente está precisando alocar espaço de memória, a gente, tipo, vamos supor que você precisa alocar 10 números inteiros. Aí, pô, às vezes é meio chato ter que alocar, sei lá, o temp 1, temp 2, temp 3, temp 4, temp 5, temp 6, até o temp 10. Eu não imagina 200, imagina 1000. Pô, aí é meio insano ter que alocar 1000 variáveis de inteiro. Aí o que o pessoal que desenvolve a linguagem de programação pensou? Ah, cara, a gente podia desenvolver uma estrutura, porque aí vem o nome de estrutura de dados, uma estrutura onde é o seguinte, a gente pede para o sistema operacional alocar para a gente um pedação de memória e a gente divide esse pedaço de memória internamente entre a gente aqui pela quantidade de coisas que a gente quer armazenar. Tipo, em vez de alocar um inteiro para 16 bits, a gente já aloca assim, um lote de 160 bits. A gente fala que daqueles 160 vai dar 10 inteiros ali. Aí chega para o sistema operacional, me vem um lote aí para 10 inteiros. O sistema operacional aloca de 160 bits e entrega. Tá aqui, bicho. Então a analogia mais legal que tem entre arrays e variáveis é o seguinte. Quando você aloca uma variável, é como se você alocasse uma casa. Tipo, tá aqui a casinha, tá aqui a tua casa e o endereço dela aqui. Essa casa tá em algum lugar aleatório do mundo. Quando você pede para alocar um array de memória, de qualquer coisa que seja, você pediu para alocar uma rua com a quantidade de casas que cabem naquele array. Tipo, em vez de você pedir uma casa para um inteiro, você vai pedir, cara, 10 casas. Então, em vez de te dar uma casa para um inteiro, ele vai abrir tipo um mini conjunto habitacional. Abre uma rua zona lá, aí põe 10 casas, onde cada casa cabe o inteiro. E aí vem uma coisa mais interessante. Ele vai colocar uma numeração na frente da casa, tipo como se fosse um hotel. Vai colocar uma numeração na frente do quarto. E aquele quarto pode ser acessado de forma individual. Você sabe o endereço do corredor, né, da rua, é a rua tal, já sabe qual é o endereço da rua. Obviamente, assim, na nossa cidade aqui de Manaus, onde a gente mora, a gente não tem mais aquela história de, pô, rua 1. A prefeitura, aos poucos, está trocando as ruas para evitarem de ter ruas com nomes de números, né? Agora as ruas têm nomes. Mas antigamente era muito comum, tipo assim, Rua 1, casa 3. Rua 7, casa 20, alguma coisa. Não tem mais isso, assim. Estão tentando evitar isso, né? Aos poucos.
Mas o array é mais ou menos isso. Se você diz o número da rua, eu quero a rua 4. Ah, beleza, aí você tem o array 4, e assim por diante. Aí lá dentro do array tem o endereço onde está a casinha. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de array. Em português a gente chama de arranjo, você vai chamar de vetor, basicamente. Então. É uma estrutura de dados então, que armazena uma coleção de elementos. E qual é a característica dessa coleção de elementos, pessoal? Eles normalmente são do mesmo tipo. Isso significa, a gente não pode ter, em tese, obviamente dá para burlar de algumas formas, mas assim, em tese, a gente não pode ter arrays que têm tipos diferentes. O que significa isso, professor? Ah, na casa 1 mora um inteiro, na casa 2 mora um booleano, na casa 3 mora um float. Não, não pode isso. Normalmente você faz arrays do mesmo tipo. Então, assim, arrays são áreas de memória que são contíguas, que é uma atrás da outra, uma coladinha na outra. Esse conjunto de elementos aí que estão, eles são, a gente consegue acessar eles individualmente por um endereço. Esse endereço a gente chama de índice. Então, o array é uma estrutura de dados que a gente usa na memória do computador para acessar o endereço de dados, né, que são do mesmo tipo, que pertence àquele conjunto. Então, isso aqui, por exemplo, é um array de 10 elementos. Então, uma outra coisa. Isso aqui depende de linguagem de programação. Na linguagem Java, que é a que a gente usa aqui para aprender a programar em IP, o array começa a numeração dele do valor 0. Então, aqui no endereço 0 tem o número 35. No endereço 5 está o endereço 19, está o número 19. No endereço 8 está o número 26. Então, qual é o endereço do array, professor? O endereço do array normalmente é o endereço da casa 0. Quando você passa o nome do array ou o endereço do array, normalmente é o endereço da primeira posição. Como é que você faz o cálculo das outras? Como é que eles fazem esse cálculo? Eles somam, eles multiplicam o índice do array pelo endereço de memória do cara. Somam. Então, assim, tem um endereço base da memória e você soma com a multiplicação daquele valor pelo índice. Então, como é que eu sei qual é o valor da primeira casa? Qual é o endereço base? Aí 0 vezes o tamanho da memória. Aí dá 35. Aí 1 é 0 mais 16 bytes. 2, 0 mais 32 bytes. 0 mais... Aí assim por diante. Aí 48 e assim vai se você pensar em endereços em bytes, bits assim por diante. Então, o objeto array tem essa característica aí. Quer dizer, o tipo de dados array. E aí que é o legal. Como eles estão na sequência, esse aqui é o ponto todo. E qual é a grande sacada do array? É que eles estão um na sequência do outro. Eles estão assim, tipo... Os endereços não estão assim separados na memória RAM, não. Assim. Eles estão literalmente um do ladinho do outro lá no computador de vocês. Eles não vão estar espalhados. Se você tiver dois arrays declarados de forma separada, eles podem ter lugares diferentes, mas quem estiver dentro do array está um do ladinho do outro na memória. Então essa aqui é a grande sacada do verdadeiro, assim, tá aqui tem um endereço de memória verdadeiro, tipo, aqui ele está fazendo um endereço de 4 bytes. Então o primeiro está em 1100, 1004, 1008, 1012, 1016. Por quê? Literalmente na memória do computador, se você pudesse abrir um debugador e olhar o que está na tua memória, você ia ver com um array, os endereços estão tudo, o compilador alocou eles direitinho um do ladinho do outro. Professor, como é que ele consegue isso? Porque a memória é grande pra caramba, pessoal. É assim, dentro do quesito do que 1 byte significa, cara, 8 bytes, 4 bytes não é nada. Então você consegue alocar um negócio gigante lá dentro. Então, a parada toda que diz que estão em posições consecutivas ou contíguas na memória. Então essa aqui é a grande sacada de fazer um objeto do tipo array. Uma característica interessante dos arrays é o seguinte, pessoal. Eles, como eu falei, eles sempre têm o mesmo tipo, mas assim, uma vez que você definiu o tamanho dele, ele não altera mais. O que é isso, professor? Falou assim, tu alocou um array, 100. Aí tu precisava, eu tava precisando de 110. Eu posso chegar lá e dar um resize no array? Em tese, não. Alguma linguagem permite isso, mas é uma exceção aqui ou lá. No geral, você não deve assumir que você pode mudar o tamanho de um array depois que ele foi criado. Por quê? A gente considera o array uma estrutura de memória
eu digo assim, ela não é uma memória dinâmica, é uma memória estática. Significa que você alocou, ela fica daquele tamanho. Vocês vão aprender, lá em estrutura de dados 1, uma forma de programar com um negócio chamado ponteiro de memória. Aí lá vocês vão aprender a criar as estruturas dinâmicas de memória. São estruturas que podem crescer e diminuir durante a execução do programa. Aqui em IP a gente brinca ainda com no parquinho, tudo seguro, tudo fofinho, tudo lindo. Então em Java a gente vai alocar, brincar só com endereços com tamanho estático. Uma vez que você declarou aquele tamanho, foi criada a memória, fica naquele tamanho. Ela não cresce nem diminui depois que foi criada. Quando vocês aprenderem em C, C++ e outras linguagens que tem alocação dinâmica de memória, aí vocês vão ver que você pode aumentar uma lista encadeada, você pode aumentar um grafo, você pode aumentar uma árvore, e depois você pode diminuir ela durante a execução do programa. Tipo, você pode alocar mais memória se você precisa, e na hora que você não precisa mais, você desaloca. A questão do array, qual é o problema? Você alocou 1 milhão, está usando só 100? Ah, professor, eu posso desalocar 900 pedaços do array? Não, não pode, cara. O que tu pode fazer é tu alocar um outro array com 100, copiar a galera e depois desalocar aquele array que tu criou de 1 milhão. Mas tu não consegue diminuir o cara em tempo de execução na hora que está rodando o programa. Tá legal? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a forma como que a gente inicializa um array na linguagem Java. Cada linguagem tem sua forma de inicializar um array. E vocês sacaram uma coisa ao olhar aí? Percebam, tem o comando new. O que significa? Ah, o Vitor fez uma pergunta aqui, ó. Professor, mesmo com algum import, não tem como dar resize que nem C++? Cara, João, a brincadeira toda do Java é não permitir isso mesmo, tá legal? Esses imports aí, o ideal é que você, se você vai precisar alocar, você vai usar objetos dinâmicos, aí você aloque lá. Mas em Java, a princípio, você, uma vez que você alocou o objeto, ele é imutável. Essa que é a grande sacada dele, tá? Mas Java permite fazer uma coisa que não dá para fazer normalmente em outras linguagens que tem o vetor. Algumas linguagens, tipo Pascal, Object Pascal, Módula, você tem que colocar o tamanho do vetor no momento que você está criando ele. Em Java, você pode alocar o vetor em tempo de execução. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, bom, em tese, não dá para fazer isso. Aí isso é uma brincadeira de C++, tá? E de C, que são linguagens um pouco mais antigas e elas dão mais outras coisas para fazer. Tem sempre uma pegadinha. Se vocês forem procurar, eu não vou falar agora aqui, assim, porque vocês estão aprendendo a programar, eu tenho que assumir que vocês nunca programaram na vida. Isso aqui é IP, né? Mas tem, sempre dá para fazer uma mulambice. Sempre dá. Não tem esse negócio de não dar, não dá, entendeu? Eu só não vou falar, entendeu? Aí vocês vão atrás, vocês vão descobrir que dá para fazer qualquer coisa. Bicho, o cara com criatividade na mão e um teclado na cabeça, opa! Com criatividade na cabeça e um teclado na mão, você faz qualquer coisa, cara. Não tem pra onde correr. Então, olha lá. Voltando aqui. Tá vendo que a gente usa o comando new aqui, né? Significa o seguinte, que um vetor é um objeto, cara. Olha que louco. É um objeto. E o pior, se ele é um objeto, ele não é um tipo primitivo. Ele pode ser um array que dentro dele aloca tipos primitivos. Eu também posso colocar tipos complexos. Um array que tem objetos dentro dele. Mas ele em si, a estrutura, já não é mais um tipo primitivo. Ela é um tipo complexo, é uma coisa grandona. Então ela está obedecendo às regras das coisas complexas. Que regra é essa? Lembra como eu resolvi o problema da mensagem da última vez? Quando eu falei para vocês da diferença entre passagem de valor e passagem por parâmetro? Acontece a mesma coisa aqui. Quando você precisa mexer no array, você nunca vai conseguir passar ele por valor. Tipo, eu passo o array como parâmetro, o outro cara lá recebe uma cópia do array e faz o que ele quer. Ele sempre vai ser passado por referência. Sempre que você passar algum array como um atributo, um parâmetro para alguém, você literalmente vai passar o endereço real do seu array para aquele outro método que você chamar, para quem você vai passar. E se o que ele mexer naquele cara, ele vai estar mexendo no cara de verdade. Ele não vai estar mexendo numa cópia. Então tem que sempre tomar cuidado quando estiver mexendo com o array na linguagem Java, porque ele vai ser passado sempre como referência. Porque ele é um objeto. O Cadicaboa aqui tem um new aqui. Então,
Essa aqui é a forma que a gente inicializa. Tem várias formas de inicializar, obviamente eu não vou falar todas aqui, vocês têm completa e total liberdade de abrir o manual da linguagem Java e ver lá como é que inicializa o array. Mas a gente vai brincar com ele um pouquinho hoje ainda, tá? Então, assim, o interessante é que, o que eu falei para vocês, né? Cada elemento do array tem um endereço, que a gente chama de índice. Então, cada elemento tem um índice que a gente usa para acessar. Você tem que lembrar que quando você declara uma variável, você tem um uso daquela variável. Quando você declara o array, cada pedaço daquele array pode ser utilizado como se fosse uma variável. Não o array. O array é uma coisa inteira, é uma rua. Mas o array no índice 5 é igual a uma variável daquele tipo. Você pode fazer qualquer coisa que a gente quiser com aquela variável. Só tem que lembrar sempre de colocar o endereço dela lá. E aí a gente vai falar agora sobre o objeto vetor. Como é que é o objeto vetor? Aí assim, o objeto vetor ele tem uma principal característica. O principal atributo de um objeto vetor é o array dele. Então, eu vou fazer um objeto vetor de inteiros. Qual é o principal atributo desse objeto? Lá dentro dele vai ter um array de números inteiros. Então, qual é a diferença para assim, quem já sabe programar, isso vai ser impactante, porque muita gente está acostumada a usar array direto, como se fosse uma linguagem de programação como C++ ou como Python. Como aqui a gente está ensinando vocês a programar orientado a objeto raiz, meio raizão, a gente vai acessar o objeto vetor de outras formas. Então a gente vai ter uma camadinha aí de complexidade em cima, mas ela se justifica pelo atendimento a todos os preceitos de linguagem orientada a objeto que a gente está tendo aqui. Quais são as operações básicas, então? Tipo assim, quando a gente apresenta a vocês a uma estrutura de dados, sempre vem com elas as formas como a gente manipula essa estrutura de dados. Então, ao apresentar para vocês um array, eu tenho que apresentar para vocês como é que a gente inicializa o array, como é que a gente adiciona um elemento, como é que a gente lê um elemento, como é que a gente anda no array. E aí vocês vão entender bem bacana o quê? Por que a gente aprendeu? A gente tem que entender os comandos de repetição para poder brincar com os vetores. Olha, aqui no finalzinho eu coloquei aqui, ó, a documentação de array para vocês poderem acessar. Ó. Lembrando, aqui o manual da linguagem Java, ele não vai ensinar o objeto vetor. Ele vai ensinar a usar a estrutura de dados array, tá legal? Objeto vetor, exclusividade da disciplina de IP, maluco. Então, fique ligado no canal, ative o sininho, tá aquele migué todo, né? Vamos lá, vamos ver agora aqui um exemplo de a gente usar um vetor, como é que a gente faz o vetor, essas operações todas aí. Para começar, né? Vamos primeiro começar usando a classe main aqui. Vamos primeiro ver o nosso array sem trabalhar ainda no objeto vetor, tá? Então, vou fazer aqui exatamente como está aqui, cara. Eu não vou nem olhar para trás, ó. Int, vamos lá, vou fazer como está aqui. Int, chavezinha, vamos lá. Opa, tá aqui. Int. Quando você faz isso aqui, o que você está dizendo para o compilador Java? Java, é o seguinte, eu vou precisar de uma estrutura inteira, aqui, um array de inteiros, que eu vou chamar de, sei lá, rua. Quando você faz isso aqui, você diz, olha, te prepara, que eu vou alocar uma rua. Então esse cara aí já sabe que ele não vai alocar um pedacinho só, ele vai alocar um pedação de memória. Como é que a gente inicializa? Rua igual new, aí você diz aqui, new int, né? É esse tipo aqui, você tem que lembrar. Agora, quando você quer você pode fazer array de qualquer coisa, pessoal, literalmente, de tipos primitivos ou de arrays de objetos, assim por diante. Vamos primeiro pensar esse cara aqui. Isso aqui já vai dar erro. Você tem que dizer qual o tamanho que você quer. Eu vou colocar o tamanho 5 aqui. Tá legal? Então, vocês estão vendo aqui como a gente colocou aqui na new int tamanho 10. Aí, beleza. Então, estou botando aqui o meu int tamanho 5. Eu podia fazer aqui na mesma linha? Podia. Eu estou fazendo aqui separado porque eu quero fazer gracinha com vocês. Ao fazer isso aqui, eu criei um array de tamanho 5.
O que cada pedacinho dele guarda? Guarda um endereço onde eu posso colocar o inteiro. Então, assim, olha a diferença. Casa recebe 1. Rua 0 recebe 1. Rua na casa 0 assim, eu posso usar, esse é o endereço, né? Rua no endereço 0, lá tem uma casa, que também recebe 1. Vou imprimir aqui. Opa. Vou colocar aqui casa. Rua 0. Na verdade, a gente fala assim, rua no índice 0. Tava assim, nem... Opa, aqui eu ainda tenho que ir pra lá, né? CD Workspace, CDP, PD 2021 /1, Java main, ponto Java. Java main. Olha aí. Acho que eu não salvei, né? Claro, né, Moisés? Agora vai. 1 e 1. Olha que bacana. Então, eu posso fazer qualquer coisa com esse cara aqui. Tipo, eu posso somar, se eu quiser. Aqui, no caso, ele já vai somar antes de imprimir, né? Aí vai ter que dar 2. Eu posso colocar qualquer coisa aqui. Eu posso colocar 31. Posso usar isso aqui para fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, levar ao quadrado. Tipo, sei lá, rua 0 mais 31. Entendeu? Bom, eu vou inicializar aqui. Rua 0. O que eu quero mostrar só para você é o seguinte. Um vetor, uma casinha que está dentro de um vetor, cara, ele é a mesma coisa que uma variável daquele tipo. Tipo, isso aqui é como se fosse uma variável do tipo inteiro. Não dá nada. Olha aí, 34. Acabou. Eita, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguma loucura aí que eu nem sei o que eu fiz. 34. Nem eu entendi mais o que eu fiz aqui, galera. Ah, não, porque eu tô falando com casa. Beleza. O link pelo chat pode enviar assim, cara. Um momento só. Quem quiser acessar a aula, que eu não abri ali no código. Esse aqui é o slide que eu estou apresentando aqui no momento, para vocês acompanharem, quem precisar. Então, continuando aqui. Então, assim, primeira coisa que eu queria mostrar é como a gente inicializa um inteiro. Pô, legal. Ou a gente inicializa um inteiro assim e uma rede de inteiros assim. Mas eu posso fazer mais, professor? Pode, cara. Você pode fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu acessei a rua 0. Eu vou querer acessar agora todas as ruas, professor. Vamos lá, então, mano. A rua no endereço 1. Vou colocar 3. A rua é no endereço 2. Eu posso colocar 9. A rua é no endereço, sei lá, 3 agora aqui. Eu vou colocar 21. E a rua no endereço 4. Vou colocar 30. Professor, isso aqui vai dar certo? Cara, dá. Vou compilar aqui, mas não vou executar não. Mas vai dar certo. Ó, não deu erro. Então, assim, eu aloquei. Eu criei uma rua de inteiros, e em cada casinha, na casa 0 eu botei 2, na casa 1 eu botei 3, na casa 2 eu botei 9, na casa 4 eu botei 21. Beleza, quer dizer, na Coa. Cada uma delas. Professor, e se por acaso eu sou der uma de espertão, malandro, garotão, e tentar colocar uma invasão, tipo, eu sou... Não, cara, aqui é uma área que, pô, tá de boa, ninguém tá usando, eu vou colocar um cara aqui, na rua 5. Vai poder? Cara, vamos ver, né? Compilou. Vou compilar, vou executar agora. Ih, garoto, deu exception. Olha aí. Exception thread main, Java lang, array out of bounds. Pessoal, fiquem ligados que esse problema aqui, vocês viram agora, ele só acontece em tempo de execução. Na hora que está compilando,
O compilador da linguagem Java, ele não está sabendo que você pediu para acessar um endereço de memória que não pode. Porque o que eu fiz aqui? Ó? Você tentou acessar o endereço 3, 5, mas não dá para acessar porque o tamanho do cara é 5. Professor, não estou entendendo, professor. O tamanho do cara é 5. Eu tentei acessar o endereço 5, ele diz que está fora do vetor. É porque o endereço 5 não existe, pô. Ele é de 0 a 4, lembra? Array em Java começa de 0. Então, um array de tamanho 5 é de 0 a 4. Então, a gente não pode dar esse vacilo monstruoso de tentar acessar alguém do tamanho que a gente não pode. Lembre, se vocês fizerem uma coisa dessa no CodeBench, ele vai compilar, não vai dar erro nenhum. Mas se vocês executarem algum caso de teste ou o código de vocês pegar alguma coisa e for além do tamanho do vetor, ele vai dar esse erro aqui, ó, array out of bounds. Legal? Então, esse erro só acontece quando a gente acessa um endereço de memória maior do que o tamanho da nossa estrutura. Legal? Esse é o primeiro erro que vocês têm que ficar ligados. Professor, eu estou notando uma coisa aqui. Esses caras aqui eu posso somar? É assim, eu posso somar todo mundo. Ó, rua 0, rua, sei lá, rua 1, mais rua 2, mais rua 3. Mais rua 4. Sou muito entediado isso aí, né, cara? Às vezes pode ser, cara. Às vezes você pode ficar meio chateado, né? Opa, deixa eu esquecer aqui uma chavita aqui, garoto. Ou um parêntese a mais. Menino, você tá demais hoje, hein? Vamos lá. Pronto, foi. Java main. 65. Pô, bacana. Olha aí, olha que legal, professor. E, professor, se eu quisesse, tipo, fazer um array com 1000, dá pra fazer um array com 1000? Dá, cara. Pode fazer um array com 1000 aqui, ó. Olha que louco. E se eu quiser usar só os 5 primeiros? Usa só os 5 primeiros, cara. Não vai mudar nada. Entendeu? E se eu quiser fazer um array só com um elemento? Eu posso fazer um array só com um elemento? Pode fazer um array só com um elemento, cara. Olha aí, fez. Só que vai dar array of bounds, porque só tem um. Um array de um elemento só, ele é igual a uma variável daquele tipo. Tipo, eu fiz um array de um elemento de inteiro. Ele é igual a uma variável inteira. Eu posso fazer array do que eu quiser, pessoal. De booleano, de, sei lá, float, do que você quiser. E eu posso fazer array de objetos também. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. O que eu queria comentar com vocês? Essa aqui é a forma que a gente inicializa um array. Só que esse número que está aqui, eu também posso passar ele como uma variável. Tá legal? Então, o que eu quero dizer com isso? Bem, se eu chegar aqui com uma classe scanner, eu posso ler, tipo, me dá o tamanho do array que você quer. Eu posso colocar e ler. Mas o que eu acho mais bacana é que vocês têm que entender que a gente pode utilizar uma estrutura de repetição para fazer esse negócio que eu estou dizendo aqui, ó. Ler o valor de uma, percorrer ou andar o array. A gente viu aqui como é que a gente inicializa, que é esse caso aqui, ó. Que inicializou um array. Vocês viram inicializar de diferentes tamanhos. Como é que a gente escreve dentro de um array? É o comando atribuição normal. E como é que a gente recupera a coisa do array? Puxa, eu posso tomar, fazer qualquer coisa aqui. Só lembrar que um array, se você colocar o índice, aquele valor que está indexado é o cara que está no array. Não muda nada. Aquilo ali é uma variável. Você pode usar como qualquer outra variável. Professor, o texto quando imprime o array em si o endereço da memória dele na linguagem computacional? Boa pergunta. Vamos lá ver, cara. Eu vou tentar imprimir aqui o array, ó. Imprimir rua. Deixa eu colocar um endereço maior aqui só para não dar array out of bounds ali, né? Deixa eu compilar aqui. Compilei. Java main. Olha aí, isso aqui é o array, é o endereço da memória onde está a rua. Mas não tem nada lá. Sim, é a rua. Mas se eu quiser, professor, mas eu queria os elementos da rua, professor. Tá aqui, professor. Vou botar a cara. Então lembrando, a gente não pode imprimir o array, porque lembra, o comando imprima
ele só imprime tipo primitivo. Ele não sabe imprimir um tipo complexo. Tipo, se tu falar, imprime o array, e tu fizer isso aqui, ó, acontece isso aqui. Se você, não, eu quero imprimir o elemento, o primeiro elemento do array. Ah, beleza. Aí o comando imprima, sabe fazer isso. Lembrando, o comando imprima, não importa em que linguagem, normalmente ele não sabe imprimir estruturas de dados complexas. Se você então pedir para imprimir o array, vai dar errado. É a mesma coisa que tentar imprimir um objeto. Lembra quando a gente tentou imprimir um objeto, isso é um código desse maluco de memória? Isso aqui. Porque eles não sabem imprimir. Professor, então como é que a gente anda no array assim? E, professor? Diga, Tyson. E tem alguma linguagem que consegue ler o tipo complexo? Não, porque a responsabilidade de dizer como é que imprime tipo complexo é do programador. Tipo assim, porque o tipo complexo, qualquer pessoa, você pode criar um. Então a linguagem ela não tem como adivinhar. Cara, como é que esse cara quer que eu imprima o tipo dele? Não sabe. A única coisa que ela sabe imprimir o tipo é aquele que ela domina. São os primitivos. Qualquer outro tipo é uma coisa que a gente cria. E talvez você queira imprimir de uma forma diferente do que a linguagem pensa que vai criar. E os compiladores e os desenvolvedores têm esse acerto. Cara, as coisas que eu crio, deixa que eu digo como imprime. As coisas que tu cria, que já vem na linguagem, tu sabe como imprimir. Então, assim, nesse caso aqui, qual é a forma básica de a gente imprimir um array? Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente imprime um array, porque depois a gente vai falar isso como é que a gente imprime um objeto, tá? Para isso a gente usa o quê? O comando para, meu irmão. Olha lá. For. Vamos usar aqui um conte, papai. Contezão aqui na veia, meu amigo. Conte recebe 0. Conte menor. Menor que o quê, professor? Pega o tamanho do array. Olha a parada aqui. Se o tamanho do array é 10, põe 10 aqui, pô. Lindo, né? A gente ainda vai melhorar isso aí, tá? Põe mais mais. Aí o que, que você faz? Chega aqui, ó. Oi! Eu vou imprimir, não. Primeiro vai só imprimir. Depois eu vou colocar o que tem lá. Olha aí. Esse aqui, pessoal, é a forma mais básica de a gente andar por uma estrutura desse tipo. Então, eu tenho um array chamado rua de tamanho 10. Então ele vai de 0 a 9. Vai de 0 até o número que é menor que 9. Qual é o número inteiro menor que 10? É 9. Então ele vai de 0 a 9, vai andar 10 casinhas. Quando chegar na décima, ele sai. Cada vez que ele chegar numa casa, é como se você estivesse fazendo um robozinho aí. Fala, meu irmão, dá uma quantidade de passos que é o tamanho do inteiro, olha para casa e imprime o que tem dentro. Voltou, dá 10 passinhos, anda o tamanho do inteiro, olha para uma casa e imprime o cara. Então esse aqui o array vai fazer. Vamos executar esse maluco aí. Olha aí, ele imprimiu os primeiros carinhas que eu pedi para ele imprimir, né? 2, 3, 9, 21 e 30, e o resto está zerado. Por quê? Lembrando, o array ele é do tipo primitivo que a gente selecionou na linguagem, que é Java. Como é que Java inicializa o tipo primitivo? O array, o tipo primitivo inteiro, inicializa com 0. Então, o nosso array está zerado. Professor, isso só pedisse para, eu quero que inicialize o array inteiro. Tipo, fazer isso aqui, ó. Pessoal, ao inicializar o array, eu quero que vocês coloquem, por gentileza, o número 10 dentro de cada casa do array. Inicialize o array com 10. Pô, beleza, faz assim, ó. Deixa eu fazer um negócio até melhor aqui, né? Compilar. Copiar aqui, colocar aqui embaixo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse primeiro laço aqui eu estou usando para fazer o quê? Ele vai... opa, eu até confundi aqui. Eu quero inicializar aqui e eu quero imprimir aqui.
Então, esse primeiro laço, qual é o objetivo dele? Ele vai inicializar cada casa, ele vai passar em cada casa do array e vai jogar 10. Na casa 0, jogou 10. Na casa 1, jogou 10. Na casa... Até o final. Aí, em algumas casas, eu vou passar depois e jogar alguns valores individualmente naquela casa lá. Pá. Depois eu vou passar de novo pelo array e vou mandar imprimir todo mundo que está lá dentro. Então vai passar o robozinho, vai pegar o endereço que está em cada casa e vai imprimir. Tá salvo, tá salvo. Java main. Aí Java main, olha aí. Ele vai imprimir os primeiros que eu coloquei, ó. E a galera que ele inicializou, que esse aqui ele escreveu por cima, tá? Ele inicializou, ó, ele botou 10, porque ele botou 10 em todo mundo que estava lá. Então o para, o comando para, o comando enquanto, o comando repita, eles são comandos de laço, eles são muito úteis para a gente o quê? Fazer estatísticas, porque a gente anda por um vetor. Olha o que eu poderia ter feito aqui. Eu poderia ter feito um acumulador para me dizer, cara, me dá a soma de todos os elementos desse vetor. Aí tu faz assim, ah, beleza, cara. Acumulador 0 aqui. Aí então o meu acumulador recebe o acumulador mais rua. E o robozinho está indo aonde lá? Cada um tem endereço, rua Conte. E aqui eu imprimo o acumulador. Olha aí, imprimiu aqui o somatório de todo mundo está lendo. 115. Vocês entenderam então a sacada? Como é que a gente anda? Aí a gente pode andar de trás para frente, frente para trás, não importa, entendeu? Agora, a gente não pode ir além do valor do array e nem atrás. Tipo, não tem um array com endereço -1. Vai dar fora do array. Não tem um array com endereço 10 aqui, porque ele vai de 0 a 9, o tamanho 10. Eu não posso ir até o final do array. Então, você tem sempre que tomar cuidadinho com esse cara aqui. Professor, o senhor falou, o senhor disse que o array é um objeto, né? É, o array é um objeto. A gente cria arrays um objeto. Tá? Dá um 1000 aqui nele aqui. Ele mostra aqui, ó, ah, bonito e tal. Então, assim, isso é legal, você dá um 1000 nele. Arrays têm atributos? Cara, a gente pode descobrir. Olha uma coisa interessante aí. Se eu quero copiar, a gente vai descobrir várias, a gente vai fazer manipulações de arrays aqui. O legal é que vocês deem uma lida aqui, caso alguém tenha interesse aqui, de ver os diferentes tipos de forma que a gente manipula os arrays. Tá legal? Tem várias formas. Deixa eu ver se a gente ainda está usando aqui o tipo array. A linguagem Java, cara, tá assim. Ela toda hora tem alguma coisinha que tá dando uma dica, alguma coisa. Ó, isso aqui são formas de inicializar um array. Ó. Você não diz o tamanho. Você pode inicializar ele já com o conteúdo que você quer dentro dele. É uma forma. Isso aqui está inicializando aqui as casinhas do array, como eu mostrei para vocês aqui, entendeu? Olha aqui. Existe um método que ele gera um atributo lá dentro do array chamado length. O que é length? É o tamanho do array. Então, assim, se você precisar saber o tamanho do array, você basta colocar isso aqui, ó, ponto .length. Nesse caso aqui da linguagem Java, é um atributo que ele não fez o getSet dele. Tipo assim, o ideal seria o getLength. Ele não tem. Então você pode fazer... Olha que legal, a gente pode fazer um teste aqui, né? Vamos fazer um teste? Bora. Faz o seguinte. Eu vou chegar aqui, ó, eu vou mandar imprimir quem não quer nada. Uma pessoa assim bem, sei lá, bem na sua. Eu vou colocar aqui rua.len. É assim que escreve? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Acho que eu escrevi invertido, porque o professor Moisés está toda hora enrolado. Isso mesmo. Bora dar uma olhada. Eu vou colocar tudo aqui no comentário para a gente não ficar pilhado. Cara, eu já pensei, João Vitor, que tinha o gato tinha subido aí no teu teclado, maluco. Vamos rodar aqui.
Olha aí, ó. Ele já dá o tamanho, cara, do array, bicho. A diferença do size? Provavelmente nenhum, mas esse aqui é o que está no manual do Java. E eu vou te contar uma coisa que eu adoro. Eu adoro usar as coisas que estão no manual, cara. É lindo demais. Olha isso aqui. Por que isso aqui é legal, pessoal? Porque é o seguinte, quando você coloca desse jeito aqui, o que acontece? Você pode cometer um vacilo de alguém chegar aqui e alterar esse teu código aqui para 8 e você dança, porque tu vai ter que alterar todo mundo que tem 10. Olha, cara, quando o cara começa a programar desse jeito, cabocão, na mão, chora boy, cara. Triste, porque toda vez que o cara tiver que trocar um 10 aí, vai que por acaso, sem querer, ele esquece, ou ele troca esse 10 em vez desse aqui, porque ele está um próximo do outro. Tem que lembrar, às vezes vocês vão ter que dar manutenção do código, porque o código quebrou. É sábado, 3h30 da manhã, o sistema tem que voltar para a produção antes das 5, aí tu tá cansado, com sono, tu já tá numa terceira latinha de Monster, tu não tá conseguindo fazer a parada e tu tem que trocar um monte de 10 por 8, porque alguém trocou lá. Aí, brother, aí tu se pergunta, pô, bicho, o maluco podia ter vindo aqui, feito isso aqui, cara, lá no comecinho, né, pô? Ele podia ter feito isso aqui, olha que legal. Podia. Mas aí o cara quis dar uma de bonzão, quis aprender sozinho na internet e tal, aí ficou colocando o valor das coisas lá. Aí toda vez que o cara trocou, não, João, esse cara é um atributo, papito, olha só. Vai rodar, maluco. Não é um método, isso é um atributo do array. Um atributo do array. Não é um método do array. Não é o get length. É o length. Então isso aqui, pessoal, é importante. Por que eu não gosto? Não, não é porque eu não gosto, não tem nada a ver. É porque eu gosto de usar o que está no manual. O manual está dizendo aqui, ó. Ponto length. Eu achei tão bonito esse cara. Aí tá aí. Pode ter outros. Tem bilhões, cara. O João falou uma coisa, cara, essa pergunta do João, cara, é quase que filosófica. Se é a mesma coisa, por que ele existe? Olha a loucura. Porque é o seguinte, pessoal. Às vezes, olha lá. É assim. Você vai criar uma linguagem de programação. Pô, cara, quero ficar bilionário, vou criar uma linguagem de programação que todo mundo vai usar pra cacete e tal. Vai ser o novo Java, vai ser o novo JavaScript do mercado. Aí o que acontece? Tu chega lá e aí tu pensa assim, pô, muitas pessoas vão usar minha linguagem. Legal. Mas eu quero que a minha linguagem seja intuitiva, as pessoas possam usar quase que sem pensar, ela vai usando e usa, assim, não precisa nem manual. Aí começa assim, vou criar um objeto array e eu quero que a pessoa consiga pegar o tamanho do meu array, entendeu? Assim, aí ele pensa, cara, eu vou colocar o atributo .length, né? Porque o length é comprimento. Aí tu vai lá e implementa o length, a galera, pô, cara, show de bola, esse teu atributo fantástico, cara, incrível. Aí vem um cara que aprendeu português em outro lugar, tal, e falou, mas meu amigo, ah, eu não gostei desse length porque eu não concordo que é o comprimento do array. Para mim é o tamanho do array. Aí eu falei, mas minha amiga, não, mas eu só uso se tiver size, porque eu aprendi em inglês que até existe uma diferença entre size, length e tal. Aí o cara, tá bom, meu irmão, eu vou criar um size para ti. Aí o cara vai lá, faz o método length, aí ele cria o método size, lá dentro ele põe retorna array.length. É exatamente isso. Todos eles é a mesma coisa. Mas a gente faz isso para que as pessoas possam fazer a compatibilização com código. Eu aprendi em C++, lá a gente usa size. Não, eu vim do Pascal, lá a gente usa length, não sei o que. Aí o cara do Java, meu irmão, sabe uma coisa? Eu vou fazer tudo. Aí ele implementa tudo que é tipo de coisa que faz a mesma. Entendeu? Basicamente é isso, entendeu? Então, assim, é como a gente programar com a chave em cima, na linha, chave embaixo. Varia do gosto, entendeu? Não tem nenhum problema, não. Legal?
Isso é bacana. Eu acho bacana que vocês, ó, se a gente vem aqui no Java Util Arrays, que é a biblioteca onde está os métodos de array, vocês vão ver aqui tudo que a gente pode colocar. Busca binária que vocês vão aprender, aí tem um monte aqui, cópia de intervalo, você comparar os dois. Isso aqui são métodos, são atributos e métodos da classe array. Então, não importa o array que você cria, todos eles vão estar dentro desse. Você pode usar esses métodos aqui, hash code, sort, que é fazer ordenação. E a gente vai aprender um monte desses caras aqui. Lembrando, a gente está na academia. Academia a gente malha, a gente treina. Tem coisa que já está pronta aqui. Esses aqui são gigantes. Nós vamos ficar gigantes que nesses caras aqui. Tá legal? Ó, tem um toString aqui que transforma, ó, booleano, byte, char, double, float, int, long. Você pode converter o teu objeto numa string. Tranquilaço, de boaça. Entendeu? Ó, retorna uma representação dos conteúdos de um array específico para você aí. Olha que bacana. Então, assim, galera, de boaça demais. Então, assim, dá para fazer muita coisa com a classe array. Mas o ponto todo é que hoje a gente vai ver o objeto array. E agora que começa a brincadeira. São 7 horas, a hora de começar o objeto array. Como é que a gente começa a classe vetor? Então é o seguinte, primeira coisa que eu falei para vocês, qual é o atributo mais importante da classe vetor? Vai ser o nosso array. Private. Aí a gente vai fazer aqui um objeto vetor de inteiros, tá? Int. Eu vou chamar ele de array. Olha que fofinho, professor. O professor só vai inicializar o tamanho dele aí? Poderia, mas eu não vou fazer isso, porque esse não é o lugar de fazer isso, cara. Em orientação a objeto, a gente tem um lugar que é feito para inicializar coisas. Quem souber o nome desse cara que é feito para inicializar coisas nos objetos, por favor, digite o nome dele no chat aqui. Qual é o nome desse método bacana que a gente usa para inicializar coisas em orientação a objeto? A gente já falou dele alguma coisa. Vamos lá, quem achou aí? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O Lucas matou, cara. É o construtor, constructor. Esse cara é aquele lugar que a gente inicializa coisas no objeto. Então, como é que é um construtor, professor? Eu já esqueci. Eu entrei ontem na aula. Não tem problema, a gente lembra. O construtor é um método que é chamado toda vez que você instancia um objeto. Qual é a característica do construtor? Primeira coisa, ele tem o mesmo nome da classe. Segunda coisa, ele não tem método de, de restrição de acesso. Ele é público por natureza. Sempre vai chamar ele. Ele não tem tipo de retorno, porque ele só retorna uma coisa. O objeto que está sendo criado. Então ele não tem tipo de retorno. Você pode também alterar os parâmetros que ele recebe. Mas tipo de retorno, você não pode alterar, porque ele vai retornar sempre o objeto, e você nunca vai poder alterar se ele é público ou privado, porque ele sempre é público. Ele sempre pode ser chamado de fora. Então eu vou criar aqui um construtor que vai inicializar o meu array interno. Professor, eu estou chamando isso aqui, pessoal, de array, mas eu podia chamar de qualquer coisa. Até para não dar confusão, eu vou chamar de vet, tá? Vou chamar vet. Meu array de vet. Olha o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o meu objeto vetor, que ele tem um atributo chamado vet, e eu estou inicializando ele com tamanho 10. Lindo. Professor, peraí, professor, para. O seu array está privado, professor. Como é que alguém de fora do vetor vai acessar esse cara? Meu amigo, eu não falei que se criou um atributo, tem que ter o getSet desse atributo? Vai acontecer a mesma coisa agora. A gente tem que ter o getSet, não é do array, é dos elementos do array. Professor, pelo amor de Deus, se esse vetor tiver 10, eu vou ter que fazer 10 getSet, o getSet da posição 1, o getSet da posição 2, o getSet da posição 3. Não, cara, também a gente não vai massacrar você dessa forma. A gente faz o getSet pelo índice. Olha como é que é. Olha, sente o good vibe agora, cara. Public
int get. Eu vou colocar a nossa nomenclatura que a gente vai assumir aqui na nossa sala. Get elemento. Como é que é o get elemento? O get elemento é o seguinte, você lembra que para fazer o get set de um inteiro, tu não precisava falar nada? Me dá o inteiro, me dá a idade, get idade, tu não precisa falar nada. Agora não, tu tem que dizer, me dá um elemento de uma certa posição. Então tu tem que dizer o index. Chamar de index, tá? O índice. Você sempre tem que passar qual é o endereço do elemento que você quer. Aí, ó, return this.vet index. Então, esse get elemento, qual é o objetivo dele? Você chegar para um cara. Eu sempre digo que assim, o elemento é o cara que está dentro de uma sala, e o get é o cara que está na porta. É o segurança, o cara da interface. Tu bateu na porta, o segurança pergunta, tá, meu irmão? O que tu quer? Eu quero pegar um elemento ali. Tá. Qual é o endereço do elemento que tu quer? Aí tu vai falar, eu quero o elemento da posição 0. Aí você vai passar 0 com o par. Professor, se você quiser alterar um elemento do meu vetor, lá do array, lá dentro, você tem que fazer o set. Como é que funciona? Public void, porque você vai setar, você não vai pegar nada, você vai só colocar o valor. Set elemento. Aqui você tem que passar duas coisas. Você tem que passar o endereço, olha, eu quero que você coloque no endereço tal o valor tal. Então você vai colocar aqui o int index e o int valor. O que vai acontecer aqui? Diz ponto rua nesse índice vai receber esse valor. Olha que bonito, que legal. Isso aí é o get set dos elementos que estão no array vet que a gente usou. Ô, professor, aqui na rua aqui não, aqui é vet. Cheio de ser louco, professor. Tá bom, tá bom. Vamos, cara, a gente vai construir agora, galera, uma biblioteca muito louca de álgebra linear, cara. O negócio filé demais. Vamos compilar esse cara aqui pra gente não ficar muito longe, né? Ei, deixa eu abrir aqui um Google Docs pra gente compartilhar esses incríveis fontes aqui de aula. Fonte da aula. Hoje é dia 21 de fevereiro, meu amigo. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Eu vou primeiro colocar o meu main aqui, que eu tinha brincado aqui com vocês, né? Para vocês verem o mainzinho aqui. Antes, a gente só brincando de... Legal. E agora eu vou colocar aqui o fonte esse inicialzinho da nossa classe vetor, né? Basicão da classe vetor. Bora brincar mais. Vamos lá, vamos compilar agora. Deixa eu alterar o main aqui, né? Professor, como é que funciona? Eu vou criar agora um objeto do tipo vetor. Então é vetor, recebe, new. Chamar de vetor de rua também. Vai ser um objeto rua, que ele é um objeto do tipo vetor. Vou instanciar aqui, rua, recebe, new vetor. Olha aí, eu estou criando agora um objeto do tipo vetor. Eu posso criar outra rua, sei lá, rua 1. Eu posso criar outro também, se eu quiser aqui, rua 2, sei lá, objeto. São dois objetos vetores, cara, cada um na sua. Entendeu? Cada um na sua. Lembrando, sempre lembrando aquilo que eu já falei para vocês, isso aqui não é o objeto, tá? Isso aqui é o molde, é a classe. A gente descreve como é que vão ser os objetos que vão ser criados a partir dela. Aqui eu tenho objetos. Isso aqui é um objeto que foi instanciado. Isso aqui foi um objeto que foi instanciado. Aqui é um plano. Aqui é a realidade nua e crua das ruas. Beleza, galera? Então, continuando. Cheguei aqui nesse cara. Professor,
Só criou o objeto, mas eu não estou vendo nada. Como é que a gente faz? Bem, vamos fazer o seguinte, cara. Bora fazer aquela brincadeira que a gente fez aqui ainda agora. Bora imprimir tudo que tem dentro dele. Vamos lá. Vou criar aqui um conte. Ai, professor, só tá ficando com preguiça à toa, cara. Vocês já sacaram, né? Pô, já. Então eu vou pegar o parado aqui. Já tô prontinho. Impressionante como vocês sacam que eu já tô com preguiça, né, cara? É normal, professor. Olha a diferença. Por que eu quis pegar o Rua? Porque olha lá. Esse cara aqui, ó, não funciona mais. Não funciona mais. Por quê? Porque Rua agora não é um objeto array. Rua agora é um objeto vetor. E eu não criei esse atributo aqui, length, para ele pegar. Então isso aqui não funciona. Foi mal. Desculpa. Não tem. Eu não criei nada aqui que eu possa pegar o tamanho dele. Ih, professor. Seria interessante a gente ter um atributo do tamanho dele aqui, né? Seria muito legal. Bora fazer? Bora. Private tamanho. Olha como é que eu vou fazer aqui, ó. Professor, eu posso... Tem um outro atributo aqui. Get set para ele, meu filho. Vamos lá, get set para ele. Sem preguiça. Get tamanho. Olha, como esse cara aqui é um inteiro normal, diz tamanho. Como esse cara aqui é um inteiro normal, set tamanho. Ele só tem um valor, né? Pronto. Fiz o get set do tamanho. Tá legal. Aqui eu seto o tamanho e aqui eu pego o tamanho. Eu vou setar o meu tamanho aqui. This.set tamanho. É o tamanho que eu quero do meu vetor. E aqui eu vou pegar o tamanho dele, né? É this.getTamanho. Agora sim, garotão. Peguei o tamanho dele. Tipo do tamanho. Muito obrigado, Igão. Gosto de vocês olhando o código, cara. Fantástico. Acho que até agora tá tudo bem, né? Set tamanho, int, beleza. Vamos voltar aqui pro main. Agora sim, professor. Eu posso pegar aqui o rua1, ó, ponto get tamanho. Agora funciona. Vocês viram como é que a gente implementa as coisas que estão dentro da linguagem? Tranquilo. A diferença é que no objeto array, ele colocou esse atributo aqui, ó, público. Foi só isso. Ele colocou para dar ponto o tamanho. Só que a gente aqui é orientação objeto na V. A gente usa getSet para tudo, maluco. Então, aqui vai ser rua1 get tamanho. Como é que a gente pega aqui, pessoal? Isso aqui é quando a gente acessa o cara na mão, se a gente não usar essa orientação objeto, mas a gente está usando a orientação objeto. Então, como é que a gente faz? A gente quer setar o cara aqui, né? Então é rua1.setElemento. Como é que faz? O elemento da posição conte, eu vou setar o quê? O valor 10 dentro dele. Professor, como é que eu imprimo, cara? Ah, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Get elemento, cara. Olha, o get elemento quem? Só da posição 10. Só da posição conte. Tranquilo, tô de boas. Vamos imprimir? Vamos imprimir. Vamos lá, Java C, clear, Java main. Eita, caroço, o que eu errei aqui? Ah, é, professor, eu não botei o print, cara. Tá bom, né? Acho que agora vai funcionar. Tcharam! Inicializei com 10. Pô, cara, que legal, professor. Aqui eu andei no array todinho e inicializei com 10. E aqui eu andei no array todinho e mandei imprimir ele. Professor, você pode fazer uma impressão assim bem artística? Posso, cara. Vamos fazer uma impressão artística do vetor. Como é que a gente faz? Bora fazer o seguinte. Eu vou imprimir aqui, ó, print.
Ele fica só na mesma linha, né? Para ficar um negócio legal. E eu vou dar um espacinho aqui, olha, para ficar um negócio fofinho, cara. Aí no final eu vou pedir para ele imprimir uma linha, só pular uma linha vazia, só para ficar um negocinho, print line aqui, ó. Um print line vazio. Danadinho, cara, só pra. Vamos ver como é que fica. Eita, esqueci de colocar um plus aqui. Pronto. Opa. Onde foi que eu errei? Faltou um. Print, conte, get. Ah, agora foi. Opa. Onde que eu botei main, Moisés? Java C. Opa, Java C. Main. Java main. Tá aí, olha aí a impressão bonitinha do vetor internamente aí. Cara, que legal, professor. Pode fazer mais disso aí? Pode, cara. Pode fazer um monte de lugar disso aí. Olha uma coisa interessante que a gente pode fazer nessas coisas aí. Vocês perceberam que esses dois métodos aqui podem ser métodos que podem ser utilizados várias vezes? Tipo assim, eu estou vindo de fora do vetor e estou mandando fazer isso. Isso podia ser um comportamento do vetor. Podia ter um método chamado inicializa, que ele inicializa com um certo valor que eu mando inicializar. E eu podia ter um método imprime, que imprime o que está dentro do vetor. Pô, professor, então eu posso implementar isso na classe vetor? Pode, meu amigão. Olha como é que a gente faz. Você vem aqui, public, void, inicializa. O ideal é que você passe um valor que você queira inicializar. Int, valor. E aí, meu amigo, não tem pena não. Vem aqui e copia mesmo. Ó. Ou como é que você faz aqui? Declara uma variável count. Agora é o seguinte, ó, isso aqui, pessoal, era o objeto que estava lá fora. Como é que eu digo que eu quero pegar o tamanho do meu objeto, do objeto que estiver sendo chamado naquele momento? Diz. Eu estou pegando do meu objeto. Get esse tamanho. Diz. Ponto set elemento, conte +10. Chega, ó. Esse método aqui inicializa com o valor que vai ser dado. Ó. Não vai ser mais 10, vai ser valor. Aí agora, quando eu quiser inicializar o meu vetorzinho, eu uso esse método aqui. Ó. Eu vou trocar esse cara todinho por inicializa. 10. Aí, ó. Em vez de fazer aquele cara uma vez para cada método, eu posso inicializar ele com quem eu quiser. Ó. O A2 ponto inicializa, eu posso inicializar, assim, sei lá, com um 2, por exemplo. Fazer o quê? E eu imprimo, professor. Isso aqui não está imprimindo vetor, então a gente vai implementar o comportamento imprime. Pô, legal, então, public void imprime. Por quê? Ele vai imprimir o vetor. Preciso passar algum parâmetro para ele? Não, ele vai imprimir o vetor. Então, não precisa passar nada para ele. Na cara dura, você já fez esse código, aproveite ele aqui, cara. Vem aqui, pega ele, copia aqui, declara o seu pontezinho danadinho aqui. Lembrando, ó, isso aqui não é mais rua, é o meu objeto, é o dis.getTamanho. Esse não é o rua, é o meu objeto, dis.getElemento. Tá tudo certo, tá tudo certo. Como é que a gente imprime agora? Não precisa mais disso, cara. Você faz só isso aqui, ó. Rua 1, ponto, imprime. Rua 2, ponto, imprime. Tchan, tchan. Java C, main, Java main. Olha aí, cara. Objeto vetor
Na veia, professor. Galera, isso aqui abre um monte de possibilidades para vocês. Porque vocês podem agora, com esse cara aqui, você pode pegar o tamanho do vetor e pedir aqui fora. E você ainda pode fazer o seguinte, e aí vem um negócio que assim, hoje eu queria ensinar isso junto com o vetor. Vocês notaram que quando a gente instancia aqui o vetor, ele está instanciando o vetor com tamanho 10, né? Tem 10 casinhas dentro do vetor. Se vocês perceberem aqui, eu não consigo alterar mais nada, porque já está na fábrica do vetor, já vendo também que ele vai ser criado aqui. Mas vamos supor que vocês quisessem, por acaso, eu queria poder criar um vetor na hora do construtor do jeito que eu quisesse. Assim, do tamanho que eu achasse que fosse importante em algum momento e tal. Eu não quero ficar preso a 10. Falei, bacana, cara, faz aqui. Mas, professor, se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai criar com 10? Ele vai criar com 10. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai aprender hoje um negócio chamado sobrecarga. Acho que é o método, a forma certa de falar. Sobrecarga é o seguinte, é quando você tem você tem vários métodos com o mesmo nome. A única diferença entre esses métodos vai ser os parâmetros que eles recebem. É o mesmo método. Às vezes também tem a diferença do valor que ele retorna, mas em tese, sobrecarga, tipo assim, eu vou sobrecarregar o construtor. Significa o seguinte, eu vou criar um outro construtor vetor. Não é um override não, Lucas. É sobrecarga mesmo. Porque eles dois vão funcionar ao mesmo tempo. Não é um vai sobrescrever o outro, não. Os dois vão funcionar ao mesmo tempo. Porque eles em tese, vão ser métodos diferentes. Olha lá. Nesse meu amigo aqui, ó, se eu não passar nada, ele cria o cara com vetor 10. Mas se eu passar um parâmetro, um tamanho inicial, aí o que eu vou fazer? Ó? Tcharam! Eu agora tenho duas opções. Se eu não falar nada, ele cria por padrão 10. Mas se eu quiser um cara maior ou menor, é só eu passar com um parâmetro aqui. Ó. Olha aqui a estrutura. Ó. Eu vou passar ele com tamanho 5, professor. Olha o bacana, galera. Como eu não coloquei na mão, eu não coloquei em lugar nenhum na mão, o tamanho do vetor, na hora que eu estou manipulando ele, está sempre sendo o tamanho do vetor. Então esses métodos aqui funcionam tanto para o vetor que tem tamanho fixo em 10, quanto para o tamanho que eu passar para ele. Então, nesse cara aqui eu quero um vetor de tamanho 5. Esse aqui, como eu não falei nada, a gente chama de default. Então esse vai ser o tamanho default do vetor, vai ser o tamanho 10. Legal. Quando o tamanho for 10, vai ter 10 caras dentro. Agora, quando o tamanho for 5, eu vou passar que ele vai inicializar com 2, ó, porque aqui é a rua 2 vai inicializar ele. Então o segundo vetor vai inicializar. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, o vetor de 2, ó, é menorzinho, porque eu passei ele com um tamanhozinho menorzinho para ser criado. Ah, professor, preciso de um tamanho maior, preciso de 50, que eu vou fazer uns cálculos aí de mineração, um negócio bem louco. Say no more, my friend, say no more. Olha aí, tamanho 2. Pô, professor, esse negócio de vetor é louco. Rapaz, esse negócio de vetor é doido, meu irmão. Professor, o senhor tinha comentado naquela parada das estatísticas lá, das idades e tal, que quando tivesse a classe vetor ia ser um negócio bem bacana. Cara, porque imagina, tu pode criar um código onde tu associa cada casa do vetor a uma faixa de idade. Tipo, tu podia colocar a soma dos caras de 20 anos na casa 2, a soma dos caras da casa de 30. Em vez de tu ter várias ints, o int da faixa 1, int da faixa 2, int da faixa 3, tu criaria só um vetor faixas. Aí 0, de 0 a 10. Na casa 1, de 10 a 19. Na casa 2, de 20 a 29. Aí tu precisa criar só um objeto, cara. Aí tu passa ele, faz as contas lá, coloca no lugar certinho. Vetor, cara, é tudo de bom, cara. Tudo lindo. Vetor é fantástico. Olha aí.
A gente já criou aqui. O que, que eu quero mostrar para vocês hoje? Então, eu não vou. Acho que a aula de hoje está ótima, já está de tamanho bom, porque isso aqui é uma baita de uma feijoada para digerir, garoto. E essa aqui, isso aqui é só para ficar na mente de vocês. Que a gente vai falar mais do vetor só depois do carnaval. Que delícia, bro. Só depois do carnaval. É, cara, vocês vão brincar, vão viver a vida como se não houvesse amanhã. Aí quando chegar lá na sexta-feira, depois da quarta-feira de cinza, vocês vão acordar para a realidade nua e crua dos vetores, cara. Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu hoje, galera. Vamos lá. Primeira parte da aula, a gente viu aqui a teoria blá blá blá, cara, do que é um vetor. A gente falou aqui sobre o array, da onde que ele foi criado, por que é uma estrutura que está na memória, que está tudo um ladinho do outro, que na nossa linguagem de programação ele vai começar de zero, que os cálculos que a gente faz aqui ele cria com um objetinho, um negócio bacana. Aqui a área de memória é até contigo, a gente faz um cálculo multiplicando o índice pelo tamanho da estrutura que a gente chega no cara. Filé demais. A gente viu aqui que uma variável simples é manipulada igualzinho a uma variável dentro de um array que está indexada. Então, um array, tipo a rua casa 3, é a mesma coisa que um inteiro. Se a casa 3 foi um índice. A gente viu isso aqui. E eu falei para vocês que esse cara aqui, a gente não vai usar ele puro, porque a gente vai programar orientado a objeto. Então, para programar orientado a objeto, a gente vai criar o conceito do objeto vetor. Aí o objeto vetor ele encapsula o array. Encapsula, fica guardadinho lá no núcleo daquele objeto. E para isso a gente tem que descrever as operações básicas que a gente tem com o vetor. Quais são as operações básicas do vetor? Como é que a gente inicializa? Como é que a gente adiciona um valor? Como é que a gente lê um valor? E como é que a gente anda pelo array? Aí, terminando a parte teórica, a gente veio para a parte prática. A gente viu como é que implementa o cara, como é que a gente inicializa ele. A gente viu a inicialização numa mão e depois eu mostrei para vocês a inicialização utilizando o atributo tamanho, cara, que é bacana. O atributo tamanho é show de bola. Inicializou o tamanho, ó, e toda hora usando o get, nunca quebrando encapsulamento. E aí a gente viu o get e o set, dois elementos do vetor. A gente viu o getSet do tamanho. A gente entendeu que não dá para passar um vetor inteiro. A gente tem que passar. A gente não tem como imprimir um vetor. Porque ele vai imprimir um código. Para a gente imprimir o vetor, a gente tem que criar um método que imprime cada carinha do vetor. Aí a gente imprimiu ele aqui fora. Só que eu falei para vocês, cara, isso é uma coisa tão comum, tão necessária, que eu acho que a gente podia implementar isso como um comportamento do nosso objeto. Aí a gente resolveu criar um comportamento imprime. E de quebra a gente já imprimiu, a gente já criou um comportamento inicializa. Já inicializa o vetor. Obviamente, assim, a gente já sabe que o vetor é inicializado com o valor padrão do tipo primitivo do array. Então, se o array é inteiro, vai ser inicializado com 0. Professor, eu posso fazer outros arrays de outros tipos? Sim, cara, com certeza você pode fazer array de float, você pode fazer um array de string, você pode fazer um array de outros objetos. Professor, quer dizer que a gente ainda vai voltar naquele objeto sala, na classe sala, e a gente vai criar um array de alunos? Vamos! E a gente vai melhorar aquele exemplo das estatísticas do aluno, pegando a idade de cada aluno, de cada objeto aluno? Vamos! Cara, a gente vai fazer muita coisa. Com o array, dentro do objeto vetor, cara, a gente vai fazer um monte de coisa. A gente vai fazer array de aluno, vai fazer array de idade, array de tudo, de nota, e assim por diante. Então, assim, isso aqui é bacana, tá tranquilo, tá delicioso. O que eu quero que vocês façam agora? Relaxem. Isso aqui é para vocês se acostumarem, porque a gente vai brincar disso aqui muito, 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 muito. E depois a gente vai falar de matrizes, que a matriz é uma versão jacket, uma versão gigante do vetor. Na verdade é que assim, os vetores são um tipo de matrizes. Mas a gente vai falar isso quando a gente falar de matriz. A gente tem muita coisa agora que a gente vai falar sobre vetor. A gente depois vai ter que falar sobre operações que vetores fazem. Multiplicação entre vetores, como é que a gente calcula a produto interno. A gente tem umas operações básicas, matemáticas, que fazem parte do aprendizado do vetor. Como é que a gente ordena o vetor, como é que a gente encontra o maior elemento, como é que a gente substitui e tal. Mas a gente vai falar, ó,
lá depois do carnaval. Então fiquem tranquilos. Agora o foco de vocês é se preparar para a prova. Na quarta-feira a gente vai fazer uma revisão rápida do conteúdo que vai cair na prova. Vou pegar algumas questões aqui e ali, comentar com vocês. Mas a aula de quarta-feira vai ser bem rapidinha, bem light, porque o objetivo para mim é que quem não fez estes exercícios no Codebase, faça logo tudo. Tire suas dúvidas com os monitores, porque a prova começa quinta-feira, 4 da tarde. E os monitores não podem dar cola para vocês. E lembrem, a prova que vocês vão fazer, eventualmente vão utilizar questões que podem estar na lista de exercício ou questões de provas passadas. Então, é meio raro que a gente encontre algum problema em qualquer tipo de questão. Então, vocês têm que estar preparados. Então, quem já fez lista, faça de novo algumas questões, não faça logo tudo. Lembrando, programação é prática. Se você fez a lista só uma vez, pode ser que você meio se embole com a pressão, porque na hora da adrenalina ali os caras ficam meio tensos. Então, evitem isso, se preparem bem, façam os exercícios, tirem as dúvidas. A prova não vai ser difícil, mas ela é sempre difícil para quem não estudou, é sempre difícil para quem não praticou, tá bom? Senhores, vou encerrar aqui a gravação. Logo, logo eu sobe aqui pro YouTube, pro melhor canal de introdução à programação da internet, aqui o canal do Professor Moisés. Até a próxima. Vejo vocês quarta-feira rapidão. Estudem, pessoal. Obrigado e boa noite a todos aí. Valeu!